Agora que já vimos nos vídeos anteriores como criar gráficos com Apex Charts a partir de HTML puro, vamos começar a introduzir aqui dados dinâmicos. Neste caso vamos introduzir aqui o PHP. Para isso eu tive que fazer aqui algumas adaptações no meu ambiente relativamente aos vídeos anteriores. O que eu fiz basicamente foi instalar o Laragon. O Laragon permite-me então transformar o meu computador num servidor com uma hospedagem local e quando eu faço aqui um Start All, eu estou a iniciar então o PHP e o MySQL. Neste caso tenho aqui o PHP a versão 7.4 e tenho também o MySQL, uma versão já bem antiga, 5.7. Então isto vai-me permitir ter PHP e uma base de dados MySQL. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou criar uma base de dados. Vou entrar aqui em Database. Ele vai abrir uma aplicação que é o ADSQL. Eu já tenho aqui configurado para ter o localhost para se ligar ao meu servidor local de MySQL. Tenho aqui várias bases de dados que já são bases de dados que vêm com o próprio MySQL. Eu vou criar uma nova. Então vou fazer aqui Create New, base de dados. Vamos colocar aqui base de dados. Vai ser com este nome, muito simples. Vamos aqui clicar em confirmar. Aqui na base de dados nós vamos criar uma coisa muito simples. Vai ser uma tabela, onde nós vamos chamar dados a essa tabela. Vou adicionar aqui um ID dado, ou neste caso dados, ok? Vamos colocar aqui que é de auto-incremento e vamos aqui colocar unsigned, embora não fosse fundamental. Vamos dizer aqui que esta coluna vai ser indexada com uma chave primária. Eu vou adicionar aqui agora o seguinte: o nosso gráfico vai apresentar um número de homens e um número de mulheres. Neste caso será o número de homens e de mulheres que trabalham na nossa empresa, são os nossos funcionários. Então eu vou colocar aqui homens, vamos deixar ficar como inteiro, vou colocar aqui mulheres, ok? Vamos clicar aqui em guardar, está então criada aqui a nossa base de dados com uma tabela de dados. Ora, o que vai acontecer então agora aqui é o seguinte: eu já tenho aqui uma query que eu construí muito simples, que diz o seguinte: inserir dentro de dados, dentro da tabela de dados, os valores 0, que é para colocar o ID automático na primeira coluna, e depois 10 e 20. 10 corresponde ao valor dos homens, 20 corresponde ao valor das mulheres. Se eu agora executar aqui esta query, vocês vão verificar que foi inserida uma row aqui. Então, se eu voltar aqui aos dados, vou agora aqui à parte dos dados. Se eu agora refrescar, vocês vão verificar que há aqui uma linha com dados relativamente a homens e mulheres. Muito bem, posto isto, esta base de dados nem sequer tem um utilizador próprio para si. Vamos regressar aqui ao Visual Studio Code. No caso do Visual Studio Code, eu agora fui colocar aqui o seguinte. Eu vou revelar aqui no explorador. Eu tenho aqui dentro da pasta laragon/www, que é o local onde é a raiz do meu servidor local. Eu tenho aqui o apexcharts.min.js e criei uma pasta exercício A, onde eu não tenho rigorosamente nada e onde eu vou criar então o meu pequeno projeto. Eu tenho aqui a pasta exercício A aberta e vou criar aqui um index.php. Ora, neste index.php nós vamos ter uma estrutura de uma página web normalíssima, onde vamos colocar aqui aquilo que nós já temos vindo a fazer nos vídeos anteriores desta série, que é um div com um ID igual a gráfico. Ok? Depois vamos colocar aqui um bloco de JavaScript, um script. Ok? Ora, neste script, eu vou aqui se calhar chegar aqui para este lado, nós vamos colocar aqueles elementos que já estamos habituados a colocar nesta série. Neste caso vamos colocar aqui então o var ou let é L é igual a documents.getElementById. Vamos buscar aqui o gráfico. Temos então o nosso elemento. Vamos definir aqui um espaço para as opções. Options é igual a um objeto. Ok? Vamos definir aqui então o nosso objeto, que é o chart, é igual a new apex charts. Vamos lhe dizer que vamos lhe passar o elemento e o options. E finalmente vamos dizer let, ou melhor, vamos colocar aqui chart.render. Bom, nós ainda não fizemos a importação desta biblioteca, vamos fazê-lo aqui. Então vamos colocar aqui um script com um source. Okay? Este source, uma vez que está aqui fora da minha pasta exercício A, tenho aqui o Apex Charts min.js, eu vou colocar aqui basicamente o seguinte: /apex charts.min.js. Okay?
Então, a partir eu tenho aqui já uma boa estrutura pronta para simular, para já, antes de entrarmos no PHP, aquilo que é a apresentação de dados. Então, eu vou colocar aqui um chart. Vamos dizer que este chart vai ser do type bar. Depois, vamos definir aqui um width de 700, vai ser a largura, e um height de 500, ok? Vamos já definir aqui uma série. Neste caso, as séries serão, como é óbvio, um array. E neste array nós vamos definir apenas uma única série. Vamos lhe chamar já name, funcionários. E vamos colocar aqui um data. Que é neste data que depois nós iremos então colocar os dados de PHP. Aqui, neste caso em concreto, nós vamos colocar aqui 10,15. São os dados de homens e mulheres. Para que nós tenhamos a noção que são dados de homens e mulheres, vamos ter que definir aqui no x-axis as categories. E aqui nas categories vamos colocar homens, vírgula, mulheres. Ok? Finalmente, vamos colocar aqui um título também, title. E no title vamos colocar simplesmente o text. E este text vai ser funcionários da minha empresa. Bom, feito isto, vamos verificar se o nosso sistema está a renderizar este gráfico de uma forma simples. Então eu vou entrar aqui em localhost e vou entrar dentro da pasta exercício A. Como vocês podem observar, o meu gráfico está a ser apresentado. Tenho aqui o título, tenho aqui os dados dos homens, os dados das mulheres. Mas estes dados estão a vir daqui desta informação que está aqui explícita. Como é que nós vamos fazer agora para incorporar aqui PHP e ler as informações a partir da base de dados? Bom, vamos fazer aqui do modo procedural, que é o modo mais antigo do PHP. Poderíamos fazer também do modo orientado a objetos, iremos fazê-lo com certeza num dos próximos vídeos. Então eu vou abrir aqui um bloco de PHP e vou fechar aqui. O que eu vou fazer aqui dentro basicamente é executar a ligação à base de dados. Portanto, vamos ligar à base de dados e depois vamos buscar os dados dos homens e mulheres, ok? Bom, então aqui para ligar à base de dados é muito simples, vamos fazer aqui uma ligação, é igual a MySQL Connect e dentro do MySQL Connect nós vamos colocar localhost, que é o nosso servidor local. Como o utilizador ou o username, nós vamos usar o utilizador que já vem por defeito ou por padrão no MySQL, que é o root. Não vamos colocar password porque o root não tem password. E aqui na nossa base de dados vamos lhe chamar base de dados, que é o nome da base de dados que nós temos aqui dentro, ok? Então aqui eu vou ter a minha ligação. De seguida eu vou já buscar os resultados, ok? Então vamos colocar aqui resultados. Vai ser igual a MySQL query. MySQL_query, vai buscar a partir da ligação o quê? E agora vamos colocar aqui a nossa query. Select asterisco from dados, que é o nome da nossa tabela aqui na nossa base de dados. E agora, neste caso aqui estamos a falar de dados, que é isto que aqui está. Nós vamos buscar então esta linha, a única linha que existe. Então para isso eu vou dizer que os meus dados vão ser iguais a quê? A MySQL. Okay. MySQL fetch array vai buscar em formato de array a partir dos resultados, okay, que contém ou conteria todas as linhas que existiriam, e neste caso contém apenas uma, e eu quero que venha com MySQL e ASOC. Vamos ter aqui, neste caso em concreto, um array associativo. Vamos, antes de apresentar o gráfico, ver o que é que vem de facto nestes dados. Então, para isso, eu vou fazer aqui um echo pré para lermos melhor, de uma forma mais simples, os dados que lá vêm. E vou fazer aqui um print R de dados. De seguida, vou fazer aqui um die, simplesmente para que não seja apresentada mais informação nenhuma. Então, se eu agora fizer aqui um refrescamento, vocês vão verificar que, em resultado da comunicação com a base de dados e da obtenção dos dados, eu tenho aqui uma linha que contém, então, um array associativo, que contém a chave ID de dados, nós não vamos precisar dela para nada, contém depois aqui os homens e os mulheres. Então agora eu posso fazer simplesmente isto. Vou aqui embaixo, na parte onde eu tenho o meu script,
E aqui onde eu tenho o data, em vez de ter aqui o 10, eu vou fazer um echo, que é o mesmo que ter aqui PHP echo, ok? Vamos fazer isto desta forma, com esta sintaxe, echo, e agora o quê? Dados de homens. A mesma coisa para as mulheres, isto é, eu estou a escrever aqui os dados que vieram dos resultados na base de dados. Mulheres. Vamos agora refrescar aqui o nosso projeto e nós vemos aqui homens 10, mulheres 20. Se eu agora vier aqui à minha base de dados, que eventualmente poderia estar a ser alimentada por uma API, enfim, com informações provenientes de um back-office, qualquer coisa do género, vamos alterar aqui os homens para 35 e as mulheres para 20. Está feita essa alteração. Assim que eu entrasse novamente aqui na minha página, reparem o que é que vai acontecer, automaticamente os dados vão ser alterados. E esta é uma forma muito básica de vos mostrar como é que nós, com enorme facilidade, dentro de uma estrutura de um fecheiro de HTML, incluindo um pouco de PHP, com uma ligação a uma base de dados, nós podemos muito rapidamente aqui apresentar os dados desta forma.